por todas as mulheres. Este será o ato público realizado no dia 8 de março, amanhã, quarta-feira, não é? Aqui em Arapiraca, para sensibilizar todas as pessoas, a população e também cobrar cada vez mais o direito da mulher e coibir a violência que é crescente ainda com relação às mulheres. Por esta razão, vamos receber aqui a professora Cida, né? Eu posso chamar assim, professora Cida, né? Mais conhecida como Teacher Cida Feitosa. Pois é, a teacher Cida Feitosa, que está à frente também, não só ela, mas várias outras mulheres, deste ato público, que será um movimento que irá percorrer as ruas de Arapiraca nesta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, e até o Bosque das Arapiracas, onde haverá o palco Viva Mulher, para que 21 cantoras arapiraquenses soltem a voz em defesa da mulher. É um ato realmente que não é apenas simbólico, mas é uma luta que deve ser constante, né, professora Cida? Exatamente. O Dia Internacional da Mulher é um dia onde a gente, além de celebrar as conquistas que a gente teve ao longo dos anos, né, de luta, porque a gente estava até falando hoje na entrevista que eu dei na rádio, que a mulher conquista seus direitos, ela não tem os direitos recebidos, né? Então a gente não amanhece, não nasce com esse direito garantido. Apesar de estar escrito na Constituição que a gente tem direitos iguais, é preciso que a gente lute por políticas públicas, pela efetivação desses direitos em si. Então, o Dia Internacional da Mulher, como o Levante Feminista, junto com o coletivo de mulheres do Agreste, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Cultura, e mais 20 outras entidades que compõem o coletivo, a gente teve a iniciativa, né, a ideia de fazer um ato público, trazer as mulheres para a praça, ouvir essas mulheres, fazer oficina de cartazes para que elas coloquem a sua voz para fora, né, as suas demandas, os seus anseios, as suas dores também, e falar também das conquistas. E é por isso que a gente vai começar com um ato às 16 horas, né, a concentração, vamos ter a oficina de cartazes, vamos sair caminhando pelas praças de Arapiraca, pelas ruas de Arapiraca, pelo centro, algumas ruas, vamos até o Mercado do Artesanato e terminar com um grande show no Bosque, porque o show vai servir justamente para a gente celebrar o nosso dia e também para que a gente consiga relaxar, renovar, reciclar as energias e volte com força total no dia 9, para que a gente continue a luta que é incessante. O Dia Internacional da Mulher começa com uma dor muito forte, né, que foi a morte de várias mulheres em uma fábrica lá em Nova York, e de lá para cá, né, vem essa luta constante. Hoje em dia, eu sempre falo aqui, a gente vê muito ainda essa questão do feminicídio, da agressão, da violência, a mulher sempre sendo vista por alguns homens, né, ou companheiros delas, como uma propriedade, né? Então não deu certo o relacionamento, você não vai viver mais com ninguém, e aí acontece a violência que nós, infelizmente, colocamos aqui quase que diariamente, né? Como é que vocês analisam esses índices tão absurdos dessa criminalidade? E nesse manifesto haverá também uma força, uma voz de vocês para que isso seja diminuído, seja até combatido? Isso. A gente até conversou sobre isso, quais seriam as pautas de reivindicações, as principais reivindicações, e a gente acredita que a principal delas é o combate ao machismo, porque a gente acredita que ele é a raiz de todos os outros problemas. Então, assim, a criança, ela nasce, né, e ela é educada com papéis bem pré-definidos, o papel do homem e o papel da mulher, e essa inversão de papéis, né, entre aspas, quando a mulher desempenha papéis que seriam propriamente do homem, a objetificação da mulher, que historicamente ela foi, né, tanto juridicamente, né, quanto culturalmente, um objeto, né, do patriarcado. Então, isso provoca, né, num inconsciente coletivo, o quê? Essa mentalidade de que nós somos sujeitas à propriedade do homem, né, do masculino, e que quando a gente desempenha papéis que são deles, ou a gente levanta a voz e diz o que a gente deseja, o que concorda e não concorda, aí sim, essas mulheres são vítimas das diversas formas de violências, tanto a psicológica, violência moral, assédio, né, estupro, enfim, tem vários níveis de violência, vários tipos de violência que a gente sofre diariamente, né?
seja num olhar, seja num fio-fio na rua, isso para mim já é muito agressivo, porque está invadindo uma esfera da minha privacidade que eu não permito que a pessoa interfira, né? Seja homem ou seja mulher, né? A gente não vê mulheres fazendo esse tipo de Assédio, digamos. assédio nas ruas, por exemplo, num ônibus. A gente não vê. Isso é muito mais do homem para a mulher. E por que que isso acontece? A raiz está no machismo, né? Da maneira como os homens são educados em casa e na escola. Então, nós acreditamos no coletivo que a gente tem que combater o machismo através da educação, de políticas públicas na escola, educando os professores, através de treinamento, os pais também. Então, a escola trabalhando junto com a família e a sociedade como um todo. Então, para você ter noção, esse ano de 2023, agora estamos em março, né? Entrando em março, e o número de feminicídios já chega à metade que teve no Brasil todo, né? A metade que já foi do ano passado, 2022. Quer dizer, o número só cresce. E isso é o que é notificado, né? Então, o número da violência está aí, a cada minuto, 35 mulheres são agredidas de alguma forma, né? Dos diversos tipos de violência que a gente já falou. Mas isso é o que chega à polícia e ao judiciário. E o que não chega? Porque muitas mulheres são vítimas de violência, mas elas não querem denunciar, elas não querem, elas simplesmente querem se libertar, ou outras nem sabem que sofrem violência. Esse comportamento da mulher se deve a quê? Mesmo com mulheres como vocês, por exemplo, que estão arregaçando as mangas, indo às ruas, indo à luta, não se calando, querendo melhorar a vida dessas outras mulheres, mas ainda há um silêncio que preocupa. E isso há um silenciamento. é, a- Alguns fatores, né, em pesquisas são levantados pelos quais as mulheres silenciam e não trazem à tona as violências que sofrem, né? Então, para começar, mulheres de diversas classes, não é só a classe pobre, né, não é só a mulher pobre sem estudo que sofre violência, mas todas as classes sociais. Essa semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, no Crato, a presidente da Câmara dos Vereadores foi assassinada, né? Foi vítima de feminicídio e o agressor cometeu suicídio, o que também é muito comum. Então, era uma médica presidente da Câmara, uma mulher empoderada, né? Exatamente, independente, mas ela vinha sofrendo já pelo histórico que a gente tem lido no noticiário, violência, né? Então, por que que muita gente questiona, né? Por que que essas mulheres se calam? Por que que essas mulheres silenciam? Por que que elas acreditam que isso não pode acontecer com elas? É, por questão, volto para a questão lá da raiz do machismo, então nós somos criadas nesse universo. Eu digo que você virar uma mulher feminista, uma mulher que luta pelos direitos iguais, é uma desconstrução do machismo, é um detox diário dessa cultura que a gente herdou, né, que a gente nasceu com ela e é diariamente bombardeada dessa cultura. Então, é realmente a informação que faz com que a gente se empodere, digamos assim, que cria essa coragem. O segundo fator, e acho que mais leva as mulheres a não denunciarem, é o medo. Então, é o medo e a certeza da impunidade, é o medo que esses agressores continuem agredindo, é o medo do julgamento da sociedade, porque uma mulher sem homem, digamos assim, sem um companheiro, sem um marido, é tida, e já foi por muito tempo, né? Ela está separada, então ela pode ser uma mulher fácil. Então, o medo de que ela não seja reconhecida, digamos assim, porque a mulher, por muito tempo, né? E faz parte do inconsciente, elas nem têm consciência disso, que elas teriam mais papéis a serem desenvolvidos de melhores papéis, digamos assim, na sociedade, emprego, trabalho, se elas estiverem acompanhadas de um homem, se elas forem casadas, enfim, tiverem um sobrenome, né? E normalmente esse sobrenome elas carregam do marido, né? Então, assim, é o medo da sociedade, é o medo do desconhecido, é o medo de enfrentar aquilo sozinho. E como elas não são encorajadas. E aí vem para o terceiro fator, que é a autoestima baixa, a dependência emocional. Então, a dependência emocional e a autoestima baixa fazem com que ela desacredite que ela é capaz de fazer sozinha aquilo que ela precisa fazer, né? Tocar a sua vida, cuidar dos filhos, se quiser ter filhos, se não quiser, está tudo bem, né? Que a mulher não precisa seguir padrão, para os padrões impostos da sociedade. Isso também interfere muito para que a mulher continue naquele tipo de relacionamento. Olha, meu padrão de vida vai cair, eu vou ter um carro mais fraco, eu não vou poder estar toda semana mais, porque a minha renda vai cair se eu me separar. Então, uma série de fatores estão envolvidos
que consciente ou inconscientemente fazem com que ela silencie. Então, a dependência financeira também é um fator muito forte que leva as mulheres a ficar dependendo do marido, do homem, do companheiro, e aí isso agrava também. Isso agrava. A dependência financeira na pesquisa, que é uma pesquisa que foi feita há 2 anos atrás, ela estava em quarto lugar. Em primeiro lugar estava o medo, que aí os diversos tipos de medo, né? O medo de enfrentar a sociedade, o medo de ficar sozinha, e aí leva ao segundo, que seria a autoestima baixa, dependência emocional, etc. e tal. E eu acredito que todas estão interligadas, né? Eu acredito sim que a dependência financeira interfere muito e amarra a mulher naquela casa, naquele ambiente de violência. E aí, junto com isso, ela já está com a autoestima muito baixa. Às vezes a mulher não trabalha porque o marido, às vezes ele não diz diretamente que ela não pode trabalhar, mas ele diz que é muito melhor que ela cuide dos filhos, que ela fique em casa, porque ela cuida muito melhor do que uma babá. Então, quantas mulheres já ouviram isso? Ah, que a sua comida é mais gostosa que a da sua mãe, a sua comida é mais gostosa que a da fulana que cozinha aqui em casa. Então, o homem que é abusador, digamos assim, numa relação dessas, tóxica e abusiva, ele faz com que a mulher acredite que ela não pode sair daquilo ali, que ela tem que ficar ali. E aí ele começa indiretamente, de diversas formas, amarrando emocionalmente, psicologicamente essa mulher nesse ambiente, né? É, onde ela é vítima, e aí ela não tem força para sair, porque ela acredita que o mundo é só aquilo. Então, assim, às vezes não é só a dependência financeira, às vezes a mulher tem é, independência financeira, mas ela tem uma dependência emocional tão grande, uma autoestima tão baixa, que ela não acredita que ela vai conseguir sozinha. Então, tem as várias fases quando ela começa a se libertar de um relacionamento abusivo. Eu já fui vítima e sei disso, sabe? Então, assim, Reconhecer é importante, né? exatamente. Reconhecer que você está num relacionamento abusivo é o primeiro passo. Além de enxergar que você vive um relacionamento abusivo, é você se dar a chance de aceitar. Sim, eu estou, porque tem as fases que você reconhece, mas você não tem força nenhuma, você não tem coragem nenhuma, e você não quer acreditar que aquilo que você vive, não é possível que eu estou vivendo um relacionamento abusivo. E aí você começa a se isolar de todo mundo que pode te ajudar. Eu acredito que a rede de apoio é fundamental para que você se liberte. Porque Então, esse ato público, por exemplo, com as ações das mulheres, né, do coletivo de mulheres do Agreste, com as políticas públicas interligadas, fortalece, então, essa libertação, essa independência da mulher? sim, certamente. Sem a rede de apoio, fica extremamente difícil da gente se libertar de um relacionamento abusivo, de uma situação de violência, né, de uma violência doméstica, digamos assim. Por quê? Porque você não tem para onde ir, né? Você vai sair de casa e você vai para onde? Ou às vezes você até tem, mas aí vem essas pessoas, às vezes os próprios familiares desencorajam você a sair daquele ambiente. Ah, porque homem é assim mesmo. E se você trocar esse, se você se separar desse aí, quando você encontrar outro vai ser tudo igual. Então a gente cresce com essa mentalidade que é tudo igual, que não é, né? E a rede de apoio faz com que você, primeiramente, se fortaleça. O que é a rede de apoio, né? É você ter acompanhamento psicológico, é você ter amigo que você possa desabafar sem lhe criticar, é alguém que te dê uma mão, que possa te dar uma mão com seu filho, se você tiver filho. Então, é uma rede de apoio mesmo, né? Aqui em Arapiraca, a gente tem o CRANSV, que faz esse papel, onde tem psicólogos, assistentes sociais, né? Eu acredito que Fabrícia teve aqui hoje de manhã, já deu entrevista falando da rede. Então, essa rede é fundamental. Muitas mulheres desconhecem que a gente tem isso gratuitamente. Então, quando, por exemplo, no meu caso, quando eu me dei conta que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, eu procurei, eu demorei a acreditar, a aceitar, mas eu disse, eu só vou conseguir se eu me fortalecer emocionalmente. E aí eu fui atrás e descobri que tinha psicólogos no CRANSV, né? E é gratuito, então muitas pessoas não sabem. Eu acho que o papel da gente, que tem mais conhecimento, né, que tem mais informação, é trazer à tona que são esses tipos de relacionamento, o que é saudável, o que não é, e que tipo de ajuda você pode ter, né, tanto jurídica quanto psicológica, né? Então, diante de toda essa situação que você relatou aí, o ato público, não é? Ele é muito importante e o que fazer o convite para as mulheres participarem cada vez mais e fortalecer essa força feminina, o lado da mulher na sociedade. Isso. A gente diz que o ato é público,
porque é para todas as mulheres, tá? Então, é por isso que, quando a gente criou o nome do ato, a gente colocou lá por todas as mulheres, a gente está lutando por todas as mulheres, independente de classe social, independente de cor, né? Independente de religião, de partido político, de quem você tenha votado ou não, porque podem pensar, é um movimento de feminista e é coisa de esquerda. Não, não é. É por todas as mulheres, né? Então, é por isso que a gente resolveu fazer a parceria com o poder público, que a gente acredita que sem o poder público, nenhuma ação, tanto o poder público sozinho não anda, quanto o setor privado e os movimentos sociais. A gente precisa estar caminhando junto para ter mais força e conquistar mais políticas públicas para que a gente realmente conquiste o que precisa ser conquistado, né? Então, assim, eu convoco a todas as mulheres amanhã às 16 horas. Pode vestir a camisa que você quiser, pode ser lilás, branca, rosa, não tem, vai de preto, vai da cor que você acha que fica mais bonita e não tem problema. Vamos ter a oficina de cartazes para que você, se você quiser fazer a sua frase, levantar o seu cartaz. Tem mulher que não gosta de fazer a caminhada, né, junto com todo mundo, mas esteja lá na concentração para que a gente possa ouvir vocês e para que a gente possa também ser ouvido. E depois o show, né? Isso, e depois todos estão convidados. Então, a ideia é que a gente faça o ato público na praça, se concentre lá, vai ter água mineral, que a gente conseguiu, né, com o posto insinuante até o insinuante. Nós temos alguns parceiros que estão contribuindo, uns querem que a gente fale, não, pode falar meu nome, outros não, estão lá contribuindo só por altruísmo mesmo. E a gente agradece a todos os parceiros, né? Hotel Insinuante, Rosângela Carvalho, que também está contribuindo, né? E as ONGs e os movimentos sociais que estão envolvidos, né? E a prefeitura, né? Com as Isso, secretarias, exatamente. né? É Sem o apoio das secretarias, principalmente Fabrícia, né, e o Wellington, os secretários, né, a superintendência da mulher também foi muito importante para a formação desse ato. A gente tem se reunido já, ontem foi a nossa reunião final, mas a gente toda semana, então tem 4 semanas que a gente faz reuniões de organização desse ato. Então a gente começou com a ideia e o que a gente, ontem a gente até chorou de emoção, porque assim, foi construindo, é uma conquista dessas mulheres que pertencem ao coletivo, de estarmos juntas e que a gente conseguiu levantar em tão pouco tempo, né, tanta coisa. Foi carro de som cedido, né, foi carro de som, foi microfone, foi palco, né, a Secretaria de Cultura conseguiu as cantoras, porque antes a gente ia tentar conseguir só uma cantora, porque a gente não tem verba, o coletivo não tem verba. Mas, assim, com muito amor e altruísmo, com a solidariedade, a gente conseguiu. Que consiga mais garantir os direitos da mulher. Isso. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos e desejamos muita sorte para todas, né? O convite está feito aí amanhã a partir das 4 horas da tarde na Praça Luiz Pereira Lima, antiga praça da prefeitura. Depois essas mulheres sairão às ruas até o Bosque das Arapiracas, onde a partir das 18 horas haverá o show com 21 arapiraquenses que vão soltar a voz em defesa pela liberdade e pelo direito da mulher. Cida, muito obrigado. Mais alguma coisa para ressaltar, para a gente encerrar? Eu queria só agradecer a oportunidade, né? Porque não é todo dia que a mídia dá voz a gente. E também convocar todas as mulheres, dizer também, agradecer a Elaine Kundera, que vai ser uma grande voz, né, viva, que estará lá no show, e as demais mulheres. Não lembro de todas, porque eu tenho que ler, a lista é enorme, mas tem no site da Prefeitura, tem no Instagram do coletivo, Coletivo de Mulheres Alagoanas do Agreste, podem seguir, e no Instagram que tem todas as informações, e no site da Prefeitura também tem todas as informações das nossas ações. Ok, brigadão. Contamos com você também.